Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se a completa bonança. Marcos 4, do 35 ao 39. Olá, ouvintes do Palavra do Dia. Espero que todos vocês estejam bem e prontos para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus comigo nesses próximos minutos. Eu acho muito engraçado que toda vez que eu leio esse texto sobre Jesus acalmando a tempestade, um verdadeiro filme se passa na minha cabeça. Eu consigo imaginar claramente um barco cheio de água afundando, bem estilo filme do Titanic. Os discípulos apavorados correndo de um lado para o outro, sem nem saber o que fazer para salvar suas vidas, e Jesus, que estava 100% no controle daquela situação, dormindo, bem de boa. E hoje, quando eu estava pensando sobre o que falar aqui no podcast, Deus me trouxe esse versículo, esse trecho, na verdade. E eu fiquei pensando sobre quantas vezes e quantas situações nas nossas vidas nós ficamos literalmente desesperados, tomando um monte de decisões precipitadas e esquecemos que a pessoa que tem todo o controle, que é Jesus, está tranquilo dentro do nosso barco. Eu não sei se vocês já passaram por algo parecido. Eu, particularmente, já vivenciei isso algumas vezes. Mas quando algo ruim, ou somente algo inesperado, que nós nem sabemos se vai ser bom ou ruim, acontece, a grande maioria das pessoas tem as seguintes reações. Em primeiro lugar, começar a procurar uma solução do seu próprio jeito. E, claro, no meio de muito desespero. A Bíblia não fala, mas eu tenho quase certeza que antes de acordar Jesus, os discípulos ficaram se esforçando em vão para tirar a água do barco com seus baldinhos, ou seja lá o que for que se usava naquela época para armazenar água. A segunda reação que normalmente as pessoas têm é a de reclamar e expor as suas frustrações. Obviamente, depois de falhar nessa primeira reação que eu acabei de falar, pois a gente não tem essa visão do futuro, nós não sabemos nem o que é melhor para nós mesmos e também nós não podemos fazer nada pela nossa própria força. A segunda reação natural é partir para a reclamação e frustração. É nessa hora que você, e aqui entre parênteses, eu também me incluo nisso, começa a conversar com o seu amigo. E não estou falando que não seja bom falar com um amigo, isso é ótimo. Mas Jesus está no seu barco. O que alguém pode dizer que vai ser melhor do que a palavra de Jesus? Nada, né? E aí, depois de muito choro e sofrimento, nós chegamos na reação 3, que é a atitude de olhar para o alto e entender que não é você que está no controle desse barco, e sim Jesus, aquele que tem total poder para acalmar a tempestade. Ele que sabe o futuro e ele que sabe o que é melhor para mim e para você. E vale lembrar que essas reações que eu citei são super normais. Não se sinta mal se você já agiu ou age assim ou pensa dessa forma. Eu também já fiz muito isso. Mas quando você passar por uma situação, por uma tempestade, lembre-se de quem é que está no seu barco. Jesus está no seu barco? Quando os discípulos questionam, não te importa que morramos? Era óbvio que Jesus se importava. Tanto é que quando eles recorreram a Cristo, Jesus imediatamente resolveu aquela situação. Ele não deixou que eles passassem por mais apuros. Jesus se importa com você e ele nunca deixou o seu barco. É só você dar o controle para aquele que tudo pode fazer. Saiba e creia que mesmo na tempestade, ele é Deus. E tudo vai cooperar para o seu bem. Mesmo que ainda esteja difícil de enxergar, o tempo da bonança vai vir. E você, gostou dessa mensagem ou conhece alguém que esteja precisando ouvir isso? Então compartilhe com os seus amigos no WhatsApp. E aproveite também para seguir o Palavra do Dia nas redes sociais. Se você quiser falar com a gente, é só entrar em contato através do site www.aplicativopalavradodia.com. Que Deus te abençoe e até a próxima!